Gravando. Muito boa tarde a todos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a professora Laura Carvalho aqui na nossa série de seminários do DCP. Temos muitas razões para essa alegria, não apenas pelo tema, que é o tema da desigualdade e da pandemia, dois temas super importantes no contexto contemporâneo, mas principalmente por contar com a professora Carvalho, a professora Laura Carvalho aqui conosco. A professora Laura é uma destacada economista da cena pública brasileira, né? Duvido que tenha alguém nessa audiência que não a conheça pelo seu trabalho e pela sua produção. Ela é livre-docente na FEA, lidera o grupo de pesquisa e macroeconomia das desigualdades, que é o tema ao qual ela tem se dedicado nos últimos anos e pelo qual ela tem tido uma presença muito importante, muito marcante no debate público. A professora Laura tem o seu doutorado pela New School for Social Research, e a graduação e mestrado na UFRJ, mas felizmente migrou para São Paulo, então aqui para nós que somos do DCP, ela está ali disponível do outro lado da rua, quando nós voltarmos a ter vida presencial. A Laura Carvalho publica muitíssimo, ela é autora de um best-seller, A Valsa Brasileira, publicado pela Todavia, um livro que vendeu muitíssimo. Mais recentemente, ela publicou Curto Circuito e a Volta do Estado, na qual ela explora as questões da pandemia. Foi colunista da Folha de São Paulo, atualmente é colunista do Nexo. Enfim, embora muito jovem, tem um currículo acadêmico e de presença na mídia muito importante, muito marcante. Muito grata, Laura, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu vou passar imediatamente a palavra para você. Obrigada, Marta. Obrigada, Rogério. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para participar, eu diria, se eu tivesse presencialmente, para atravessar a rua, que é sempre um prazer para nós que estamos, em geral, muito isolados dentro da fé, né, no debate econômico, e eu acho que se alguma coisa tem de bom em ter participado desse debate público tão intensamente, né, com tudo que vem em termos de custo junto com isso, certamente é o fato da gente construir, conseguir sair um pouco mais de dentro da disciplina e dialogar de maneira interdisciplinar com outras ciências sociais. Eu acho que os livros eles têm essa grande vantagem, né? Pelo menos para nós que costumamos, nos artigos científicos, nos isolar na linguagem, no tipo de método e muitas vezes não ler uns aos outros, né? Então, enfim, é um prazer sempre atravessar a rua, ainda que dessa forma virtual. Dessa vez, espero que logo a gente consiga interagir presencialmente. E o que eu selecionei, né, para tratar aqui com vocês hoje, na verdade, é um conjunto de análises um pouco exploratórias, porque é evidente que elas estão sendo feitas no calor dos acontecimentos. O livro, né, que eu publiquei, o Curto Circuito, foi publicado em julho do ano passado, ou seja, bem ainda nos primeiros meses de pandemia. Ele não buscou fazer nenhum tipo de diagnóstico definitivo do que iria acontecer, muito menos uma previsão, e sim, mas na verdade aproveitar, né, alguns exemplos muito concretos que a pandemia trazia para discutir o papel do Estado no Brasil e outras questões, lacunas que nunca foram superadas no caso brasileiro, entre as quais a desigualdade, né? E aí, desde então, nós lá no MAGE, no Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, lá na FE, temos trabalhado também uma série de aspectos, tanto no que tange aos efeitos das políticas que já foram implementadas durante a pandemia, quanto também
estamos produzindo outros dados sobre o peso que a desigualdade teve nessa pandemia, e é um pouco uma reunião desses dados, embora eu tenha circulado um artigo que eu acho que tem uma boa parte daquilo que eu vou apresentar, né? Tem uma série de outras notas que saíram depois desse artigo e outros elementos que eu vou trazer aqui na apresentação. Todos eles estão com as fontes e as referências, em geral são notas técnicas que nós produzimos no MAD, que estão disponíveis no site do www.madusp.com.br, onde a gente reúne essas publicações. Tá? Quando a gente pensa nessa relação entre desigualdade e pandemia, se tornou quase um chavão, né, dizer que a pandemia escancarou desigualdades, e acho que isso vale tanto para desigualdades dentro de cada país, quanto para desigualdades entre países, né? Quando a gente fala nisso, né, eu acho que muitas vezes a gente não separa os dois lados dessa relação, né? De um lado, a desigualdade ela funcionou como um custo, de alguma maneira, ou como até uma comorbidade numa pandemia que se mostrou devastadora em países mais pobres, em particular em países da América Latina, e isso tem muito a ver com a desigualdade inicial, com o ponto de partida, né? Com o fato de que a gente já tinha uma série de carências e de diferenças no acesso à saúde, na renda, no tipo de trabalho, enfim, que levaram a uma dificuldade maior em países com alta desigualdade para controlar a disseminação do vírus e a gravidade também dos casos, o número de óbitos, né? Então, essas desigualdades, elas custaram, elas exacerbaram a pandemia e os efeitos da pandemia, tanto na saúde quanto na própria economia, né? Mas tem também a outra direção de causalidade, que é o como a pandemia e a crise econômica a ela associada geraram efeitos sobre a desigualdade brasileira e, nesse aspecto, como que as políticas que foram implementadas conseguiram ou não neutralizar esses efeitos, né? Então, a relação entre desigualdade e pandemia ela é de mão dupla, ela, inclusive, corre o risco, né, de fazer com que, por conta dessa relação de mão dupla, aquilo que agravou a pandemia e tornou mais difícil o seu controle, que são as desigualdades nas suas várias dimensões, fique ainda pior, né, sejam ainda maiores e mais abissais no fim dessa pandemia e, portanto, nos deixe ainda mais sujeitos e ainda mais vulneráveis a novos choques, né, aos efeitos de outros tipos de choque, não só a pandemia, que ainda não acabou, mas também choques de outra natureza, choques externos, econômicos, climáticos e vários outros, né, desafios que hoje estão colocados no século XXI. Né? Dito isso, então, o que o artigo, né, que eu circulei, na verdade, escrito em coautoria com a Luísa Nassif, com o Eduardo Ravetti. O Eduardo foi meu aluno de mestrado na FE, hoje faz o doutorado na American University, em Washington, e a Luísa é uma coautora pesquisadora do Levy Economics Institute, que também fez o doutorado na New School. E o que a gente fez, na verdade, nesse artigo, pensando na primeira parte dessa história, que é como que a desigualdade pesou para a própria pandemia, como que ela agravou a pandemia, né? Foi, na verdade, criar um indicador de fatores de risco, à infecção, então, ainda sem entrar na questão da hospitalização, do acesso à saúde, daquilo que pode agravar a pandemia, pensando na infecção, no risco de contaminação, a gente criou um indicador que, na verdade, combina e soma uma série de fatores ligados ao mercado de trabalho, a condições de habitação, a condição de renda e de emprego. Então, por exemplo, né, se o indivíduo ele mora num domicílio em que tem mais de 3 pessoas no mesmo dormitório, se o indivíduo usa o transporte público para ir ao trabalho, ou quanto tempo ele leva, se o indivíduo tem um emprego de carteira assinada ou não, se o indivíduo trabalha em setores essenciais, considerados essenciais
e que, portanto, mantiveram, ao longo de todo esse período, seu funcionamento normal, de acordo com a lista do governo federal. A gente teve que escolher o que utilizar, mas, enfim, trabalhadores de serviços essenciais. Se o indivíduo tem... que mais? Enfim, uma série de fatores que a gente combinou nesse indicador e, a partir disso, a gente calculou o indicador médio, né, de número de fatores de risco por estado, né? E a primeira coisa que a gente notou é que, de fato, parecia haver uma correlação positiva. Isso lá no início, né, do ano passado, no dia 29 de maio, né, quando a gente começou a escrever esse artigo, havia uma relação positiva forte entre o número de casos para cada 100 mil habitantes no estado e a média desse indicador de fatores de risco, né? Então, parecia, sim, que estados em que essa vulnerabilidade social, medida por esses fatores bem específicos de exposição à Covid, eram estados também com mais casos, né? Quando a gente olha para essa correlação em relação ao número de mortes, ela é um pouco mais fraca, ela ainda é positiva, mas ela é um pouco mais fraca, e isso a gente considera que tem a ver com outros elementos que afetam a severidade, a gravidade dos casos, que não esses fatores iniciais que explicam bem o risco de contaminação, né, de infecção. Que fatores são esses? Por exemplo, a existência de comorbidades anteriores, né, a existência de doenças crônicas associadas aos casos mais graves de Covid. A gente também, no artigo, né, em separado, apresenta dados da Pesquisa Nacional de Saúde e mostra que também as comorbidades têm uma distribuição desigual, ou seja, e aí a gente vê isso por educação, que é o dado mais confiável da Pesquisa Nacional de Saúde, mas a gente mostra que pessoas que só têm o ensino fundamental ou menos têm uma proporção muito maior de incidência dessas comorbidades do que pessoas que têm ensino médio ou superior, né? Então, também no caso da severidade dos casos, a desigualdade importa. E isso certamente é subestimado, considerando que muitas pessoas nem sequer sabem que têm uma comorbidade porque não têm acesso à saúde, né? E, finalmente, claro, o próprio acesso a leitos de UTI, que também é bastante desigual, a gente também mostra no artigo, mas isso acho que também foi muito explorado, né, em reportagens e outros estudos. Essa desigualdade na distribuição dos leitos de UTI também é evidente que explica, né, a diferença nas mortes, né, no número de óbitos, e isso não está aqui nesse nosso indicador, que está apenas capturando os efeitos de vulnerabilidades sociais vinculadas a um risco maior de se infectar, né? E lembrando que isso era lá em 2020, naquele contexto inicial. O terceiro gráfico aqui, ele mostra, na verdade, a evolução dessa correlação ao longo do tempo. Então, veja, o gráfico 1, né, tem uma determinada correlação que é extraída, né, desse conjunto de médias de fatores de risco por estado, né, e sua correlação com os casos. E, então, sai um número, né, desse gráfico 1. Esse número é um ponto lá no gráfico 2, né, no dia 29 de maio. Mas para cada dia, né, desse início da pandemia, do primeiro semestre do ano passado, você tem uma correlação. E a gente, na verdade, observou que essa correlação, conforme o vírus entrou, né, e foi se alastrando, ela foi aumentando ao longo do tempo, e ela atingiu um pico, né, inclusive, após o qual essa correlação começou a cair. Há uma série de hipóteses para isso, a gente não tem como afirmar, inclusive, uma das coisas que a gente gostaria de fazer é investigar se essa correlação ela voltou a subir, o que ela aconteceu com ela hoje em dia, né, atualizar esse gráfico, mas isso ainda não fizemos. Mas fica claro aí que, de fato, a desigualdade, a vulnerabilidade, ela pesou, né? E acho que depois de conhecer os números, a gente vê isso mais ainda, né? E aí, da mesma maneira que a gente olhou por estado, a gente olhou também, né, para os fatores de risco, esse mesmo indicador que a gente criou, por raça, né? E fica claro que, e por raça e renda, né?
fica claro que há uma correlação enorme conforme você vai avançando na distribuição de renda, né, e indo para os décimos superiores, você vê também uma queda nesse número de fatores de risco capturado por esse nosso indicador, né? Mas uma coisa que chama a atenção é que mesmo no décimo superior, né, quando você está lá no topo da distribuição de renda, ainda assim há uma diferença que se preserva entre pessoas negras, né, pretos e pardos, de acordo com a classificação do IBGE, e pessoas brancas. Ou seja, a desigualdade racial ela existe mesmo no topo da distribuição de renda, em que pessoas negras têm mais fatores de risco dentro dessa classificação, que inclui, como eu disse, fatores ligados ao mercado de trabalho, à estrutura do domicílio. Uma coisa que eu não citei, por exemplo, que está aí, acesso à água tratada, esgoto, né? Enfim, uma série de fatores que a gente considerou que se encaixava no que gera risco de contaminação maior. Bom, finalmente, indo já para a segunda parte da história, né, que então, quer dizer, a desigualdade pesou na pandemia, não só a desigualdade, evidente que também a gestão da pandemia, a capacidade do governo de controlar, de estabelecer medidas sanitárias, e outros fatores estruturais pesaram, né? Então, antes de entrar na segunda parte, está claro que a América Latina ela teve um desempenho relativamente ruim no controle da pandemia, não só, e também nos efeitos econômicos da pandemia, não só por conta da desigualdade elevada, mas também por conta, por exemplo, de características da estrutura produtiva, o alto peso do setor de serviços nessas economias, né, na América Latina, em particular do turismo, né, em determinados países. É um custo também bastante relevante numa crise dessa natureza, porque a gente está falando de setores que foram mais afetados, né, por serem setores, em geral, em particular, setores de restaurantes, entretenimento, cultura, são setores muito afetados pelas medidas, né, pela necessidade de controlar aglomerações, etc. Então, claro, como são economias muito baseadas em serviços, são economias que também sofreram mais os impactos dessa crise, né, e também o risco de contaminação associado, né. Além disso, são economias que vinham de uma trajetória já, né, nos últimos anos de estagnação econômica e de crescimento muito mais baixo que o resto do mundo. No caso brasileiro, isso é ainda mais verdadeiro, mas isso vale para todos os países da América Latina também, né? Era um período que era de fragilidade econômica, ao contrário do período que antecedeu a pandemia, por exemplo, nos países centrais ou nos Estados Unidos, em que a taxa de desemprego era a mais baixa dos últimos 50 anos, quando a pandemia chegou, né? No caso brasileiro, não, a gente vinha já de um período de crescimento do desemprego, de crescimento da informalidade e de crescimento da desigualdade, aumento da desigualdade, né? Isso vale para outras economias latino-americanas. E, além disso, claro, o tamanho do setor informal no mercado de trabalho é estruturalmente alto na América Latina, então a gente está falando de alguma coisa que varia entre 30% e 80% da força de trabalho, a depender do país da América Latina que a gente olha. No caso brasileiro, é mais ou menos metade da força de trabalho está na informalidade. Claro que isso também gera um custo à medida em que as pessoas têm menos a capacidade de ficar em casa, tem renda mais volátil, menos colchão protetor, menos benefícios, menos possibilidade de se manter vivos, né, durante esse período da pandemia. Dito isso, né, não era fácil evitar a segunda parte da história, que é né, desse canal de mão dupla, que é o agravamento da própria desigualdade pela crise gerada pela pandemia, né? Então, era de se esperar, considerando toda essa estrutura, inclusive, em que os setores de serviços, que são os mais afetados, são também setores com uma intensidade maior em mão de obra menos escolarizada, né? São setores que empregam, né, uma mão de obra relativamente menos qualificada, menos escolarizada e, portanto, que está mais correlacionada com a base da pirâmide. Isso significa que os setores afetados, incluindo, né, os informais, tendem a sofrer efeitos desproporcionais de uma crise dessa natureza. E isso, por si só, né, já tende a
aumentar as desigualdades na renda do trabalho, né? Aqueles que conseguiram se manter, né, que estão em setores, por exemplo, industriais, que sofreram menos, ou, né, setores de serviços financeiros ou profissionais liberais, puderam trabalhar remotamente, é evidente que sofrem um impacto menor da crise gerada pela pandemia do que as pessoas que trabalham nos setores de serviços pessoais, de serviços, né, mesmo trabalhadores domésticos, trabalhos em serviços de atendimento a pessoas, etc., que tendem a ser, né, na média, pessoas que estão mais para a base da distribuição, que têm um salário abaixo do salário médio, né? E isso, de fato, se verificou. Então, quando a gente olha os dados da PNAD-Covid, realizada em maio, né, mas, na verdade, realizada em junho, mas referente a maio, tá? A pergunta feita basicamente nos permite dizer o seguinte: o questionário ele pergunta se o indivíduo qual era a renda habitualmente recebida, né, antes da crise, ou seja, habitualmente recebida. Ele pergunta qual a renda efetivamente recebida naquele momento, né, do questionário, em maio. E pergunta também se houve auxílio emergencial no domicílio, quantas pessoas tem no domicílio. Então, com isso, a gente conseguiu calcular, né, comparar, né, a renda para cada décimo, né, da distribuição, a renda pré-crise, ou seja, aquela que era habitualmente recebida, a renda efetivamente recebida, e aí criamos uma terceira medida, que é a renda do indivíduo mais o auxílio emergencial per capita recebido pelo indivíduo, né? Claro que aí já exigiu uma transformação de um valor que era para o domicílio em um valor per capita, né? E quando a gente olha para esses dados, a gente vê, né, aqui a barrinha verde é essa renda pré-crise e a barrinha rosa, lilás, é a renda efetivamente recebida em maio, né? A gente vê que, de fato, houve uma queda significativa, né, da renda recebida em todas as faixas, né? Se a gente pega o índice de Gini, né, que mede a desigualdade para essa renda pré-crise e compara com o índice de Gini para a renda de maio, a gente vê que a desigualdade subiu em termos de renda do trabalho, né? Subiu significativamente. No entanto, quando a gente adiciona o auxílio emergencial per capita recebido, e aí lembrando que ainda era o auxílio em valor cheio, né, nesse período da PNAD-Covid, ou seja, de R$600, né? Não era o que a gente chama de auxílio residual, que foi aquele dos últimos 4 meses do ano que caiu pela metade, né? A gente vê, na verdade, que com o auxílio, aqueles que estão na metade de baixo da distribuição, quem está até os 50 ali, né? Quem está os 50% mais pobres, ou tiveram até um aumento da renda, a barra azul é maior do que a verde, né? Tiveram um aumento da renda em relação à sua renda habitualmente recebida, graças ao auxílio, ou quando a gente chega lá realmente na metade da distribuição, né, basicamente equipararam, ou seja, neutralizaram a sua perda de renda inteiramente com o auxílio, né? Isso, se a gente olha para índice de Gini, na verdade, nos dá, né, um resultado que foi bastante também tratado, mas aqui a gente, em geral, esse resultado ele veio também por indicadores de pobreza, né, a queda nos índices de pobreza que vieram graças ao auxílio emergencial, mas aqui a gente estava olhando para a desigualdade. O resultado é que o auxílio, que foi essa experiência, né, o maior programa de transferência de renda na história brasileira, né, que chegou a 4,1% do PIB em 2020, né, ele realmente foi capaz, ele foi grande o suficiente para neutralizar inteiramente o aumento das desigualdades salariais, né, as desigualdades na renda do trabalho geradas pela pandemia, pela crise econômica causada pela pandemia, né? E mais do que isso, na verdade, ao contabilizar o auxílio, não só a pobreza, mas também a desigualdade cai. A desigualdade medida aqui, né, por essa renda que está refletida nessas barras azuis, que incluem o auxílio emergencial per capita, caiu durante a pandemia no Brasil, criando uma situação um tanto quanto paradoxal, né, que é a de que, em meio à mais profunda recessão anual da história
brasileira, ou pelo menos dos dados, da história dos dados brasileiros, a gente viveu uma queda da desigualdade temporária em 2020. Né? E isso certamente está sendo muito estudado também pelos seus aspectos políticos, né? E aquilo que fez, né? E o papel que isso pode ter tido, né? Em manter a popularidade do governo Bolsonaro durante um período que foi, né, desastroso do ponto de vista sanitário, né? Mas o fato é que, do ponto de vista econômico, a gente está realmente falando de um programa que tem um tamanho inédito e, assim, vamos dizer, mais do que o suficiente para evitar a perda de renda de metade da população brasileira. Então, é muito significativo, né? Quando a gente olha para as mesmas medidas, mas aí já incluindo a PNAD Covid de agosto, isso aqui não está no artigo, isso aqui já é uma nota mais recente do MAD-USP, né, que a gente olha também por raça e por gênero, e também incluindo, né, a PNAD Covid que olha para a renda de agosto também, não só a de maio, né, a gente vê que nas famílias chefiadas, por exemplo, por mulheres negras, né, a gente tem uma renda pré-crise, que é a verde, que é muito superada pela renda amarela, que é aquela com auxílio emergencial, né? Embora a queda de renda seja bastante significativa sem incluir o auxílio emergencial. Então, o efeito do auxílio, em termos de compensação da renda, é claro que se ele beneficiou a base de maneira desproporcional, ele também beneficiou de maneira desproporcional, né, famílias chefiadas por mulheres negras, ou mesmo se comparando só os homens, né, famílias chefiadas por homens negros em relação a homens brancos também, né, tiveram um aumento da renda per capita, né, incluindo o auxílio emergencial durante a pandemia. Então, claro que os efeitos disso são bastante significativos, né? Aqui tem uma medida aí mais recente ainda, né, de taxa de pobreza, mas que permite a gente chegar já no hoje, ainda antes de entrar numa parte mais macroeconômica aqui, que eu acho que é importante, que é o seguinte: isso valeu para o auxílio emergencial do ano passado, né? Mas quando a gente olha para o que vai acontecer com o auxílio emergencial de 2021, né? Ou seja, esse auxílio recém-implementado, que demorou muito e veio muito menor, né? Veio muito pequeno, tanto em termos do valor, quanto também com uma redução do universo de beneficiários, né? A gente vê que isso já não é mais verdadeiro. Ou seja, aqui é a taxa de pobreza, tá? Não é desigualdade, porque é o que essa nota número 10 do MAD faz, tá? Mas olhando para a taxa de pobreza especificamente, a gente vê que nessas últimas 4 barras, a gente tem a simulação com o auxílio emergencial de 2021, né? Nas primeiras 4 barras, a gente tem a taxa de pobreza observada pré-pandemia. Veja que com o auxílio emergencial de 2021, você tem em todas as categorias de recortes aqui, né, mulheres negras, mulheres brancas, homens brancos, um aumento da taxa de pobreza com esse auxílio de 2021. Quando a gente compara com o auxílio de 2020, não era assim, né? Com o auxílio de 2020, no caso de mulheres negras e homens negros, houve uma queda até da taxa de pobreza. Tá? Então, esse auxílio que esteve à altura não está mais à altura da crise em 2021. Esse efeito, assim, pensando nesse programa, né, de transferência de renda e naquilo que ele gerou de impacto, tanto na desigualdade quanto através desse canal, né, na própria economia, na atenuação da crise econômica, né, o papel que esse programa teve, é importante a gente olhar, né, porque muito se falou sobre o caráter não focalizado desse auxílio, o fato dele ter sido talvez generoso demais, ter pecado pelo excesso, ter beneficiado quem não precisa,
né? E o que os números mostram em termos de redução da desigualdade com o auxílio, os números também mostram quando a gente olha para a distribuição do gasto com auxílio por essas faixas de renda, né? Fica claro que, por mais que possa ter alguma exceção, aqui no caso, entre o percentil 60 e 70, você tem, né, uma queda da participação, mas, no geral, né, o peso né, conforme você caminha da base para o topo da distribuição, os recursos, a proporção de recursos, ela vai caindo bastante, né, e vai ficando muito inferior à proporção da população naquela faixa, né? Então, ele não foi focalizado, mas ainda assim ele foi um programa que tem caráter muito progressivo, né? E por isso os efeitos que a gente verificou na desigualdade. Só que esses efeitos, né, que a gente verificou na desigualdade não são os únicos, né? Na verdade, quando a gente passa um pouco para a macroeconomia, o fato da gente ter tido um programa desse tamanho também fez com que a queda do PIB brasileiro em 2020 fosse muito inferior à de outros países que não tiveram um programa desse tamanho, né? E isso, inclusive, fica claro quando a gente olha para as projeções de crescimento do PIB, de queda do PIB, né, que tinham sido feitas para o Brasil, né, e para outros países no primeiro semestre do ano passado, antes de ficar claro que esse auxílio teria esse tamanho, que ele duraria até o fim do ano, ainda que com uma redução nos últimos 4 meses do ano. O que eram essas previsões? Então, se a gente olha para previsões em junho do ano passado sobre o que seria a queda do PIB em 2020, a gente vê que essas previsões elas chegavam a ter uma projeção mínima no Boletim Focus do Banco Central de queda do PIB da ordem de 11%. Você chegou a esperar que o PIB brasileiro fosse cair 11% no ano passado. E quando a gente olha para o que aconteceu com outros países, esse número não é tão maluco assim, tá? O México e a Argentina tiveram quedas do PIB em 2020 da ordem de 9%, 10%. Né? Vários países do mundo passaram por uma queda do PIB dessa ordem, mas eu só citei aqui 2 na América Latina. Né? Então, por que o Brasil não teve, né, no fim, o número do IBGE, que saiu em março, de uma recessão, de uma queda do PIB de 4,1%. Né? Então, veja, uma queda que é menos da metade do que aquela que estava projetada na metade do ano passado. Né? Então, essas projeções foram sendo revistas para cima, o que não costuma acontecer com projeções de PIB no Brasil nos últimos anos. Se a gente olha para o que se projetava e o que se concretizou, né, ao longo de 2017, 2016, 2015, em geral, a gente vê o contrário, né? As projeções sendo revistas para baixo. Então, o que aconteceu para explicar essa queda do PIB, que, no caso, coloca o Brasil, se a gente olha para o conjunto de países da base de dados do FMI, que tem 176 países, mais de 100 países tiveram uma queda do PIB maior que a do Brasil em 2020. Né? Então, a gente está numa posição muito acima da média da queda do PIB global. Né? Não estou nem falando só de países emergentes. E isso surpreenderia, né, caso a gente não entendesse o papel que essas políticas, que o Estado, que as políticas fiscais, de natureza fiscais, tiveram nesse contexto. Então, não se tratou, e acho que eu não preciso nem esclarecer aqui, de um país que teve uma boa gestão da pandemia. Né? Não se tratou de um país que teve uma boa gestão da pandemia ou que acabou com a pandemia antes que os outros, muito pelo contrário. Né? Então, do ponto de vista, considerando que há uma série de evidências já de que países que tiveram uma gestão ruim da pandemia, ou seja, que tiveram um maior número de mortes por habitante, né? Tem uma queda do PIB maior também, né? Isso também já está bastante claro atualmente pelos dados de grupos de países.
Então, o que explica o fato, né, considerando que também tínhamos fatores estruturais, entre os quais altas desigualdades, uma economia que já não ia bem, peso alto do setor de serviços, peso alto da informalidade, tudo aquilo que eu mencionei, né, considerando que tínhamos fatores estruturais pesando para piorar o nosso cenário, o nosso quadro, fatores ligados à gestão sanitária da crise também puxando a gente para baixo, né? O que sobra para explicar esse desempenho relativo, ainda que com uma recessão, como eu disse, a maior anual da história dos dados, mas, do ponto de vista relativo, um desempenho muito melhor do que a média. O que explica isso? Não há, para mim, nenhuma outra hipótese razoável que não a própria importância das políticas, das medidas de natureza fiscal, em particular, que foram adotadas. Então, as políticas de combate à pandemia, elas podem ser divididas em 4 tipos. A primeira está restrita à área da saúde, né? E do ponto de vista econômico, você tem 3 tipos de medida que os países adotaram, né? Medidas para preservar a renda das famílias, medidas para preservar as empresas, né, para a sobrevivência das empresas, e o terceiro tipo são medidas para preservar empregos, vínculos empregatícios, né? No caso do primeiro tipo, no caso brasileiro, a gente está falando de políticas de transferência, entre as quais, cuja principal foi o auxílio emergencial. No segundo tipo, tem uma série de medidas de postergação de pagamento de impostos, adiamento, etc., e medidas de crédito, né? Essas não parecem ter sido... primeiro, elas foram menores em termos de volume do que aquilo que foi feito no resto do mundo, e elas foram menos eficazes, ao que parece, dado o resultado desastroso em termos de fechamento de empresas pequenas. As linhas de crédito criadas, elas demoraram a serem desenhadas de uma maneira atrativa, tanto para os bancos que emprestavam, quanto para os tomadores, criaram uma série de contrapartidas e o governo não entrou compartilhando o risco com os bancos de maneira a tornar essas linhas atrativas. Então, teve uma série de problemas que tornaram essa parte quase que tão desastrosa, essa da preservação das empresas, quase que tão desastrosa quanto a gestão sanitária, né? Foi onde realmente fomos muito mal. A parte dos empregos, dos vínculos empregatícios, no caso brasileiro, foi aquela medida provisória, né, que permitiu a redução de jornada, suspensão de contratos, com o pagamento do seguro-desemprego parcial ou integral para quem tivesse com o contrato suspenso ou reduzido. Lembra que teve uma primeira versão que nem pagava nada para os trabalhadores, depois teve essa, né? Essa medida eu colocaria como intermediária nos seus efeitos. Ela teve, sim, um efeito de impedir um aumento maior do desemprego, ao que parece. Há estudos que estão começando a surgir, né, sobre isso. No entanto, ela repõe, em parte, né, a renda dos trabalhadores, mas ela também não tem uma reposição tão alta da renda dos trabalhadores para quem ganha mais que 2,5 salários mínimos, porque o seguro-desemprego no Brasil, o teto é R$ 1.813, então, para quem ganha um pouco mais, a medida não consegue repor a renda da pessoa, né? No Reino Unido, por exemplo, as medidas não eram... A medida de reposição de renda, ela fixava um valor a partir do salário mesmo, e não a partir do seguro-desemprego. Então, a taxa de reposição de salários em outros países ela foi maior por medidas desse tipo. Mas o fato é que, assim, de bom, né, o que dá para destacar de realmente eficaz e grande, com um volume, é o auxílio emergencial, né? Então pareceu, como hipótese razoável, que o auxílio seja a principal explicação para nosso desempenho relativo favorável, né, vamos dizer, de uma queda de PIB menor em 2020 que a de outros países. Sabemos que o auxílio não foi uma iniciativa do governo federal, havia uma proposta, essa proposta não é só que ela era de R$200 versus 600, é mais do que isso, ela era de R$200 versus 600, ela era para um universo de beneficiários muito menor e, portanto, ela custaria, de acordo com aquilo que a própria equipe econômica tinha previsto, 20 vezes menos do que o que acabou custando no ano o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial no ano custou 10 vezes mais que o Bolsa Família, sendo que
a gente tem um período menor, né? A gente está falando de um Bolsa Família anual. Então, foi um programa realmente muito grande, muito maior do que o previsto, o proposto, né? Que foi aprovado num contexto específico, com pressão da sociedade civil, o Congresso, e que dependeu do relaxamento das regras fiscais, né? Do decreto de calamidade pública, enfim, de um cenário que vigorou em 2020 e não vigora mais em 2021. Quando a gente pega o valor do auxílio e aplica a multiplicadores, ou seja, cada R$1 do auxílio, quanto gera de PIB, né, pensando na literatura que já examinava multiplicadores de benefícios sociais no Brasil, e aí há razões para crer que o auxílio emergencial teve um efeito multiplicador menor do que o de outros benefícios, como o Bolsa Família, o seguro-desemprego, as aposentadorias, os outros benefícios que a literatura já investigou, porque a economia também estava meio paralisada, né? Haviam canais obstruídos, as pessoas não estavam com seus hábitos de consumo normalizados, então isso pode ter obstruído, em parte, o efeito que o ganho de renda tem no consumo e, assim, no PIB. Por outro lado, também há razões para crer que o efeito foi maior nessa crise, considerando o tamanho da perda de renda e a importância que esse benefício teve para a preservação da renda num cenário de recessão muito profunda, né? Então, dito isso, o que a gente fez? Vamos aplicar os multiplicadores da literatura que olharam para o Brasil e para benefícios sociais no Brasil ao valor do auxílio emergencial. E quando a gente faz isso, a gente vê que a queda do PIB ela teria sido, no mínimo, o dobro da observada, ou seja, mais do que 8%, mas poderia ser até de 14%, a depender do multiplicador que você usa da literatura, caso o auxílio não tivesse sido feito. A gente fez também essas simulações, que é o que está mostrando aqui na figura 7, com o auxílio emergencial, mas sem o residual, ou seja, sem os últimos 4 meses do ano, em que esse auxílio caiu pela metade. Claro que aí a queda do PIB ela teria sido um pouco maior, mas a verdade é que o auxílio dos primeiros meses do ano, né, dos primeiros meses da pandemia, na verdade, é que teve o impacto realmente de atenuar de maneira muito significativa a queda do PIB, ao que parece, e a gente estaria muito mais próximo daquelas projeções iniciais, né, de queda de 10%, 11%, se não fosse esse programa. Isso, inclusive, a gente simula na nota, essa nota 7 aqui que eu usei, a gente simula o quanto teve de impacto, portanto, de arrecadação de impostos, quanto que a dívida pública em relação ao PIB teria sido sem o auxílio, e fica claro, inclusive, que a gente poderia ter tido uma situação até pior sem o auxílio, a depender desses multiplicadores. Tá? Para encerrar, né, a gente entende que essa experiência, que os efeitos dessa experiência podem servir para um debate para frente, né, do papel que um programa mais amplo de transferências de renda teria no Brasil, né? Ficou claro que, mesmo que de maneira atabalhoada, com um desenho que não necessariamente seria o desenho desejável de um programa permanente, né? Com dificuldades que surgiram, inclusive, para cadastramento, critérios, etc., ainda assim, né, fomos capazes de fazer um programa muito, muito substantivo, com efeitos na desigualdade, né, enfim, também muito grandes, né, muito, muito expressivos, e com efeitos na macroeconomia, com efeitos econômicos também, né, bastante significativos. Isso acho que deveria servir, né, para que a gente entenda, dado o contexto de transformações no mercado de trabalho, dado o aumento da informalidade, a insuficiência da nossa atual rede de proteção social, e a necessidade de se desenhar um plano de recuperação que seja de curto e de longo prazo, né, que tenha potencial de geração de renda, empregos no cenário pós-pandemia, que a ideia de se ampliar um programa que pode estar entre o atual Bolsa Família e o auxílio, né, mas de se encontrar um programa
de transferência de renda mais amplo, né, e, portanto, que caminhem gradualmente para uma universalização, mesmo que não seja feito de uma vez, que não seja de cara uma renda básica universal, mas que seja um caminho gradual de universalização das transferências de renda, né, de uma renda mínima, é algo que oferece um caminho bastante promissor, em que a gente tem tecnologia social, tem vamos dizer, a expertise e a capacidade de implementar, isso ficou muito claro, né? E quando a gente, então, olha para propostas distintas de programas e examina, né, fontes de financiamento distintas para um programa assim, né, também fica claro uma outra coisa, que é o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, que sai da nota 1, para quem quiser olhar com detalhe o que é cada proposta, mas eu vou descrever aqui o panorama geral. Tá? A gente simula uma série de propostas, todas elas, né, pegam dinheiro de algum lugar para gastar com um programa mais amplo que o Bolsa Família. Né? Qual programa e de onde é o que diferencia aqui as propostas. As primeiras 4 propostas, as primeiras 3 propostas que estão aqui, e isso aqui é o índice de Gini, que vai resultar de cada uma delas, né? Então, veja, o índice de Gini inicial é a primeira barra, né? Então, a desigualdade cai em todas elas, mas veja que ela cai de maneira muito diferente a depender da proposta. Né? As primeiras 3 propostas são propostas que a própria equipe econômica do governo aventou no ano passado, quando discutiu a possibilidade de implementar um Renda Brasil, um Renda Cidadã, enfim, foi mudando de nome, né? Mas quando se percebeu politicamente as vantagens, né, ou as possibilidades de ganho de capital político que um programa como esse traz, né, houve uma série de propostas que foram feitas, que saíram na imprensa, depois eram desmentidas. Então, assim, um pouco no modus operandi habitual da equipe econômica do governo. Né? Não estou dizendo que isso era, de fato, uma proposta desenhada, concreta, mas a partir dessas notícias, né, que iam e vinham, a gente simulou o que seria o efeito de redução de desigualdade das 3 propostas que foram feitas. Uma delas era de substituir outros benefícios sociais, então o abono salarial, seguro-defesa, salário família, uma série de programas que já existem, transformar isso num Bolsa Família ampliado, com 30% de aumento no valor, que era a primeira proposta. Veja que a redução no índice de Gini de uma proposta assim, ela é bem pequena, né, que essa proposta 1 aqui. Você não conquista tanto, porque você está tirando ali do meio para baixo da distribuição para dar para a base, né? E a desigualdade no Brasil ela não é muito forte entre a base e o meio, ela é muito forte entre o topo e o resto, né? A concentração no topo, que é o que torna o nosso índice de Gini tão superior a de outros países. Mas o fato é que, enfim, a gente foi simulando, né? E aí, proposta 2 e 3, a proposta 2, na verdade, é a que congela o salário mínimo, e isso afeta uma série de benefícios sociais. Então, a ideia era desindexar o salário mínimo da inflação e, com isso, economizar no reajuste daqueles benefícios sociais que têm o salário mínimo como piso, né? Então, a própria aposentadoria para quem recebe no mínimo, mas também o BPC e outros benefícios atrelados ao mínimo não teriam reajuste real, e daí, a partir de uma projeção de inflação, a gente vê que você teria né, a gente pega os recursos que sairiam daí e aplica para um Bolsa Família ampliado. Foi uma outra proposta que o governo fez, a gente vê que tem uma redução um pouquinho maior no índice de Gini, mas ainda muito pequena. Né? A terceira proposta é a última que apareceu, que o próprio ministro Paulo Guedes colocou, que era a de congelar as aposentadorias por 2 anos e tirar daí os recursos para pagar um Bolsa Família ampliado, né? Um Renda Cidadão, Renda Brasil. Essa tem um pouquinho mais de efeito na desigualdade por causa do regime próprio de previdência dos servidores, que também seria afetado, e que esse, né, beneficia mais o topo. Então, claro, isso dá um pouco mais de recursos também, um pouco para expandir o Bolsa Família e um pouco mais de efeito no índice de Gini. No entanto, né, quando a gente compara com a proposta 4, 5, 6 e 7,
que foram as que a gente desenhou de maneira alternativa, você vê que o impacto na desigualdade de qualquer medida, e todas elas aqui, a 4, 5, 6, 7, fazem isso, né? De qualquer medida que, ao invés de tirar de outros benefícios sociais, tirem da tributação da renda do topo, ou seja, aumentam a alíquota efetiva de imposto de renda no topo da distribuição, e daí vai depender da proposta. Quem, né, tem algumas aqui que é o 10% mais rico, outras é só o 1% mais rico, mas quando a gente destina esses recursos para a transferência de renda, tem uma das propostas aqui que você tem R$125 per capita para um Bolsa Família bem ampliado mesmo, saindo da tributação do 1% mais rico na renda, que pode vir tanto por aumento da alíquota, quanto por fim da isenção de lucros e dividendos e deduções com gastos com saúde e educação privada que beneficiam esse topo. Essa proposta ela tem um impacto de redução da desigualdade de mais de quase 9%. Né? Então, é algo muito substantivo que você consegue. E os efeitos multiplicadores que isso tem, em termos de dinamizar a economia, também, então, são muito expressivos. Né? Isso tudo foi feito com dados das pesquisas de orçamento familiar, tá? E essas mesmas pesquisas de orçamento familiar, a gente estima, né, o quanto que é consumido de cada R$1 a mais ganho por determinado extrato da renda. Né? Então, veja, enquanto com 1% mais ricos, cada R$1, né, será consumido 23,70 centavos, são as chamadas propensões marginais a consumir na macroeconomia, no 10% mais pobre, cada R$1 a mais, 86,90 centavos é consumido. Então, é evidente que, a partir dessas propensões, né, quando a gente pega essas propostas aqui, como elas distribuem os recursos, né, tributar o topo para transferir para a base, ainda que não tenha nenhum custo fiscal, ou seja, uma proposta fiscalmente neutra, não está afetando diretamente as contas públicas, né? São propostas que têm um impacto multiplicador, que têm um impacto gerador de renda e que, portanto, poderiam funcionar como vetor de recuperação, como, aliás, uma série de estudos do FMI tem recomendado. Não estou falando de estudos... Bom, agora, com o plano Biden, a gente nem precisa mais citar o FMI, né? Mas, de toda maneira, esse tipo de proposta teria também um impacto bastante significativo, tanto de redução da desigualdade quanto de crescimento econômico no Brasil. Talvez vocês tenham visto, a partir desse estudo aqui, a gente fez uma simulação que saiu em vários veículos. Né? Estudo da USP diz que taxar ricos traria 2,4% de crescimento do PIB. Na verdade, o estudo nem era taxar ricos de maneira geral, era uma mudança de imposto de renda, não era de grandes fortunas, nem nada do tipo. E dentro dessa mudança de imposto de renda, ainda mantendo a alíquota efetiva baixa em relação a outros países, a transferência de recursos para a base, né, essa redistribuição é que tem esse impacto que a gente mensurou nessa nota e que acabou repercutindo bastante. Né? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Aqui eu tinha outros... Isso aqui é um outro estudo nosso, mas que aí já é para um grupo de países, mas que só reforça o nosso resultado, mostrando que países que tiveram um estímulo fiscal, ou seja, que tiveram gastos públicos maiores na pandemia, conseguiram reduzir as projeções de crescimento, conseguiram reduzir as projeções de recessão, de queda do PIB, de maneira muito significativa. Isso aqui é um estudo econométrico que a gente fez para um grupo de 45 países, mostrando, né, que quem teve medidas fiscais, como o Brasil teve no caso do auxílio emergencial, bastante significativos, conseguiu ter uma queda do PIB bem menor, né, do que os outros países. E é um pouco onde chegamos, né, que aquilo que nos salvou em 2020 não está presente em 2021. O auxílio em 2021 não está à altura da crise, né? A vacinação, que seria o outro elemento, tampouco, né? E com isso, aquilo que foi um desempenho relativo da economia brasileira bom em 2020, um desempenho relativo, né? Não quer dizer que 2021 seja pior que 2020, pensando anualmente em Brasil. Certamente não teremos uma recessão,
como a de 2020. Talvez tenhamos uma recessão no primeiro semestre, ao que parece o segundo semestre já é de recuperação. Mas, do ponto de vista relativo, em relação aos outros países, aquilo que a gente teve, né, que fez com que a gente tivesse uma situação melhor em 2020, não está presente em 2021, pelo contrário, está com mais dificuldade de controle da pandemia e o Estado saiu de cena, né? Voltamos com um debate econômico centrado no corte de gastos e não na dificuldade de satisfazer o teto de gastos, que também está inviabilizando, inclusive, a aprovação de um orçamento para o ano, e as políticas de transferência de renda, aquilo que foi aprovado, né, é ínfimo, como eu mostrei ali no gráfico de taxa de pobreza, isso fica claro, né, nem a taxa de pobreza a gente consegue evitar que aumente com esse auxílio, né, pelo contrário, já está aumentando. E, ao contrário dos países que têm desenhado novos pacotes de estímulo de curto e de longo prazo para a recuperação pós-pandemia, pacotes que vêm, né, sendo aprovados não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia, em diversos países, a gente está concentrado novamente, né, em aprovar, né, reformas que reduzam nossas despesas obrigatórias, revejam direitos adquiridos em 1988 e, portanto, nos descolamos, né, tivemos essa experiência de uma volta temporária, vamos dizer assim, do Estado e com, inclusive, um programa de transferência de renda historicamente muito importante para a gente estudar os efeitos que tem, incluir, né, as pessoas, os trabalhadores informais, em particular, no orçamento público, mas voltamos a um cenário em que agora sim, né, aquilo que é aquele canal de mão dupla que eu tratei no início, em que a desigualdade ela pesa para a pandemia, mas ela também é exacerbada pela pandemia, neutralizamos isso em 2020, mas não neutralizaremos em 2021, ao que parece vamos sair dessa pandemia, se é que vamos sair, né, com níveis de desigualdade mais elevados do que quando a gente entrou, o que tende a retardar a nossa possibilidade de recuperação e fazer com que a gente retorne, né, para um cenário enfim, de elevação da pobreza e de vários outros indicadores. Era isso, e acho que agora eu já posso abrir para questões de vocês. Obrigado novamente. Muito obrigado, professora Laura, pela sua brilhante exposição. Marta, vou pedir que você assuma aí. E o público deve estar um pouco ansioso com a condução aqui, Laura, porque finalmente, eu já estava a gente estava se sentindo muito diminuído, porque nossa programação de seminários, não sei se você sabe, é um sucesso, mas a gente nunca tinha recebido invasão, e foi a primeira vez hoje, a gente está aqui até comemorando esse feito. Enfim, apareceram 2 loucos de palestra aí no chat, até te cumprimentaram, viu? Foi bom que você nem notou, assim, você concluiu sua exposição com calma, sem problemas. Eu que estou pilotando aqui, mantive a calma, fiquei quieto, melhor não mexer, e não foi falta de perícia, viu, pessoal? É que eles... tem uma coisa interessante, esses 2 ataques que a gente sofreu, eles não aparecem como participantes aqui para poder ser excluídos, né? Eu não tinha como excluí-los, tá? Estou só me explicando para o público. Me parece que eles foram embora, não estão mais aqui, então a gente pode seguir tranquilamente com o nosso debate. Só vou pedir que as pessoas façam perguntas perguntas e respostas, ou se quiserem falar, eu tenho como autorizar também o uso do microfone. O chat a gente pode tentar, mas se eles voltarem a atacar o chat, aí vai ficar mais complicado para a gestão do chat, tá bom? Então, usem o perguntas e respostas, depois que a professora Marta fizer os seus comentários. Muito obrigado. Muito obrigada, Laura, por essa tão abrangente exposição, por esse balanço tão sistemático do que foi a experiência brasileira e, sobretudo, por
digamos assim, elaborar a questão por tantas dimensões, né? Eu, particularmente, acho muito promissora essa linha de investigação que você anunciou no começo, que é essa da acumulação de desvantagens, né? Então, assim, essa seria a minha primeira pergunta para você. Você foi muito rápida na exposição, né? Certamente porque queria ir para as questões mais substantivas, né? Mas na literatura sobre desigualdades, né, o estudo da acumulação de desvantagens ele não é trivial, né? E muitos estudos demonstram que a interação entre escolaridade e renda, ela é uma interação muito forte, né? E vocês confirmaram essa premissa da literatura, né? Mas eu entendi, pela sua exposição, sobretudo, que o estudo que vocês fizeram foi um estudo mais abrangente em termos de dimensões, né? E assim, se você pudesse detalhar melhor como é que isso foi feito, basicamente, se isso foi feito ao nível dos... A minha pergunta básica os indicadores você listou, mas isso foi feito em termos da sua presença nos estados correlacionado com os casos de Covid ou foi feito ao nível dos indivíduos, né? E como é que foi? Enfim, é um enorme desafio esse estudo da multidimensionalidade da pobreza e da desigualdade e da acumulação de desvantagens. Então, a minha primeira pergunta é se você poderia detalhar um pouco mais, porque eu acho que aqueles que estão assistindo a sua exposição e que têm interesse nesse tema devem estar curiosos, né? Eu tenho uma segunda eu tenho mais duas perguntas que eu gostaria que você elaborasse um pouco, que tem a ver, assim, eu acho que o diagnóstico que vocês fizeram sobre a relação entre desigualdade ou acumulação de desvantagens no Brasil e a vulnerabilidade à Covid, ele é um diagnóstico muito sólido empiricamente, né? Dá para ver pelo paper, e ele confirma e reforça outros estudos. Mas a minha dúvida, e aqui é uma dúvida mesmo, eu gostaria que você elaborasse o que você pensa sobre isso, que é assim, o quanto essa teoria, ou a teoria que está implícita na constatação dessa correlação, ela viaja, né? Ela pode ser exportada para outros contextos. E eu vou já anunciar aqui qual é a origem da minha questão. Tem um trabalho que me impressionou bastante, que é um trabalho do David Wallace Wells, que foi publicado na revista Intelligencer, em que ele faz um balanço territorial da Covid. Né? E esse balanço territorial, portanto, e tem muitos estudos dizendo assim, o que causou a Covid, isso é uma grande... Causou a Covid, não, né? O que causou a fragilidade dos países, tanto a variação no tempo, quanto digamos assim, a concentração do fenômeno, mas, assim, é um grande desafio estabelecer alguma causalidade simples para a exposição das sociedades ao que está se chamando de vulnerabilidade em relação à doença, né? Basicamente, a resposta desses estudos mais abrangentes de grande N é não sei, tem muita hipótese, mas assim, não é evidente, aqui que eu quero perguntar para você, que exista no mundo alguma correlação forte ou sistemática entre desigualdade e vulnerabilidade à doença, né? Nesse trabalho que eu mencionei, ele faz um argumento territorial, ele diz assim, ó, a Europa e as Américas foram muito mal, né? O Sudeste Asiático e a Oceania foram muito melhor, né? E a África subsaariana teve muitos casos, mas não teve mortes, né? Porque na literatura também tem essa divisão entre contagem e morte, sendo que as mortes a gente contabiliza melhor, infelizmente, né? Mas, na verdade, o meu
Tem muitos argumentos, muitos estudos e mesmo se a gente entrar na Europa, né, o país que desempenhou pior, né, se a gente foi a Suécia, né? Então, o meu ponto aqui se é possível estabelecer para o mundo uma relação entre desigualdade e vulnerabilidade à Covid, ou se a relação entre desigualdade e vulnerabilidade à Covid está circunscrita a contextos específicos. Na verdade, assim, gostaria que você elaborasse sobre isso, porque qual é a sua percepção, porque, na verdade, está todo mundo indagando essa questão. E, por fim, eu queria fazer uma questão sobre a política econômica do governo Bolsonaro. No final, é aproveitar a sua presença entre nós, porque eu tenho uma dúvida também aqui real, que é assim, e você mencionou isso na sua exposição. De fato, o governo Bolsonaro teve uma política expansionista, né? Auxílio emergencial, política de crédito, política de conteúdo, o emprego. Aí você diz assim, mas a única que funcionou foi o auxílio emergencial, o resto todo ficou muito aquém do desejado, né? Foi isso que eu entendi da sua exposição, então eu gostaria que você esclarecesse. Mas aí a minha pergunta o governo tentou ter uma política expansionista, que aí tem várias dimensões, né? E aí isso que contraria as orientações do Paulo Guedes, mas mais do que isso, o governo tentou ter uma política expansionista e as outras duas dimensões, o crédito e a questão do desemprego, né, dos empregos formais, ela foi muito mal por dificuldades de implementação e menos por desenho, né? E, na verdade, o auxílio emergencial foi melhor porque o governo se beneficiou da experiência com o Bolsa Família, mas, enfim, o que eu estou querendo dizer assim, o fracasso da política expansionista é menos devido à orientação de política econômica do governo e mais a dificuldades de implementação, né? Ou não? Enfim, eu gostaria de te escutar um pouco sobre essas diferentes dimensões e que fatores, digamos assim, associados à orientação do Ministério podem estar associados com esse resultado, né? São questões para escutar um pouco mais você depois de um trabalho tão amarrado que é difícil você pegar inconsistências do trabalho na exposição. Muito obrigada mais uma vez pela sua exposição. Obrigada, Marta. Eu achei que você pegou vários pontos importantes e bons aqui. O primeiro, esclarecendo, então, o que a gente fez, né? Foi a nível do indivíduo, a gente pegou os dados a nível individual, identificou se o indivíduo, né, para cada uma dessas 0 ou 1, dessas categorias 0 ou 1 que a gente criou, se está ou não exposto à contaminação, então, se está ou não mais exposto, se está ou não em risco, né? Então, o indivíduo mora num domicílio assim assado, tem acesso à água, tem acesso a esgoto, né? Então a gente foi acumulando isso e aí o indivíduo ele ganha então uma soma que é número de fatores de risco, né, para cada indivíduo. E aí, a partir desse número, a gente também conseguiu, a gente fez uma série de outras medidas que a nível, usando os indivíduos mesmo, aquelas, por exemplo, entre brancos e negros, por faixa de renda, mostrou que tem uma correlação com renda, mas que se preservam as diferenças, por exemplo, entre brancos e negros no topo. Então, tudo isso é a nível individual, mas aí transformando, estratificando essas informações individuais. Entre essas coisas que a gente fez, calculamos média por estado, mas a partir dos dados individuais. Então, a acumulação de desvantagens era a nível individual mesmo, e a gente construiu esse indicador meio... Claro, já existem muitos indicadores de vulnerabilidade social, mas os nossos eram muito voltados para a questão do risco de infecção por Covid. Então, se trabalha em um lugar que ficou aberto, se trabalha
se tem que pegar transporte público, né? Uma série de elementos, se mora numa casa com muita gente, uma série de elementos que parecem, na literatura, associados a um risco maior por infecção, e aí a gente verificou que a média dos estados nos dá, de fato, que a gente não tem como saber se esses indivíduos foram infectados ou não. Então, a gente precisa criar algum tipo de coisa para correlacionar com os dados de casos mesmo. E aí a gente percebe que, no recorte estado, por exemplo, isso se correlaciona com os dados de casos. Mas a gente poderia testar outras configurações a partir desses dados individuais, é só porque realmente é difícil, e a nível de município a gente não tem informação suficiente, não é representativo a amostra, porque o ideal seria fazer a nível de município, inclusive, para ter essa correlação de maneira mais robusta, né? Aí, sobre o quão generalizável é esse achado, né? Eu acho que, bom, não é, no sentido de que não temos aqui e nem tenho ainda, né? Não fizemos nada para conseguir identificar o quanto a desigualdade pesou na pandemia para uma série de países. Isso que você aponta, eu acho que, claro, tem uma literatura que está se proliferando, existe uma divergência, eu acho, ainda nesses resultados, e eu acho que tem, né, dentro dessa literatura que eu agora, no finalzinho, apresentei, que é de painel de países, né, a gente faz o seguinte, a gente tenta olhar no ponto de vista econômico da pandemia, né, o quanto pesou uma série de fatores distintos para o quão profundo foi a crise econômica. Para isso, a gente vê que, por exemplo, o IDH, número de pessoas pobres, vários indicadores sociais diferentes pesam e são significantes na estimação dos determinantes dessa queda de PIB em 2020. Agora, para o número de mortes, eu acho que eu não vi, né? Eu acho que teria que ter um outro modelo, porque eu acho que para o número de mortes importa um monte de coisa ligada à medida sanitária, também importa medidas econômicas. Então, por exemplo, tem um estudo importantíssimo que mostra que políticas de transferência de renda, elas não têm só impacto na economia, elas têm impacto mesmo na preservação das vidas, né? Porque permitiram as pessoas ficarem em casa e tal. Isso já tem estudos econométricos mostrando. Então, acho que para fazer um estudo desses para um painel de países, você tem que levar em conta uma série de fatores que antecedem, mais estruturais, e fatores da gestão da pandemia. E acho que é isso, essa literatura está surgindo. Não está claro ainda se a desigualdade é um desses fatores quando a gente controla pelos outros. Porque só dizer a África é assim, o outro é assado, aí cada um teve a sua gestão, cada um tem uma série de outros fatores que podem estar compensando, né? Então é difícil isolar os efeitos para dizer que a desigualdade não importa ou que a desigualdade importa. Eu acho que é um caminho promissor de pesquisa. Esse eu acho até que é alguma coisa que a gente conseguiria trabalhar, mas ainda não fizemos. Acho que tem outras pessoas fazendo e enfim, é um tema que acho que a gente ainda vai aprender mais, né? E aí, chego na sua última pergunta, a questão dos outros eixos. De fato, eu considero que o eixo do auxílio ele foi muito mais bem-sucedido do que o eixo das políticas de crédito e o eixo das políticas de preservação de emprego, sobretudo de crédito, né? Em cada um, eu acho que tem questões distintas. No caso da política de preservação de empregos, a renda não foi reposta. No início, nem ia ser reposta a renda, teve até uma polêmica. A medida provisória foi lançada e era assim: podem suspender contratos, e não vinha nada em troca para o trabalhador, né? Aí isso gerou uma enorme polêmica. A medida provisória foi revista e a gente teve o anúncio dessa outra que repõe o seguro-desemprego, né? Aí eu acho que não foi um problema de implementação nem de desenho, foi um problema de intenção mesmo. Ali não se queria ser mais generoso do que o que foi. Eu acho que ele foi um programa bem formulado pela equipe econômica mesmo, não foi alguma coisa que foi objeto de pressão da sociedade, e o programa, então, ele era menos ambicioso, ele tinha muito mais o objetivo de flexibilizar e reduzir o custo com a mão de obra para os empresários do que repor os salários dos trabalhadores que ficassem nessa situação, né?
Agora, o caso da política de crédito é bem interessante, eu acho que a sua pergunta se aplica bem, acho que é difícil a gente saber o que aconteceu, porque, de um lado, as linhas foram sendo lançadas e foram sendo alteradas, conforme elas não saíam do lugar, até que se chegou numa linha que, de fato, as pessoas tomavam emprestado nela, e aí ela era pequena e ela foi ampliada, mas nisso já era tarde, você já tinha tido 700 mil empresas pequenas fechadas, né? Então, pela evolução do desenho dá a impressão que houve um problema de desenho que foi sendo corrigido, né? Porque, de fato, o desenho chegou num lugar muito melhor do que ele estava inicial e o volume de recursos também foi aumentando conforme esses desenhos, esse novo programa foi sendo desenhado, né? Por outro lado, aquele vídeo de reunião ministerial vazado não, né, divulgado pela STF, lá em, não me lembro... 22 de maio. 22 de maio. Então, eu escrevi hoje sobre isso. Ele tinha uma conversa ali, né, um conflito, inclusive, em torno da política econômica entre o Paulo Guedes e a ala militar ali, né, em que havia uma ideia já dentro da ala militar de ter um programa mais amplo de investimentos, de tentar fazer o tal do Pró-Brasil, né, de ter alguma coisa que retomasse o papel do Estado, a partir, inclusive, dos ganhos de capital político que o auxílio emergencial estava trazendo. E o Paulo Guedes, ele tem uma frase ali sobre a parte das empresas que até circulou muito, né, de que não era para tentar salvar as pequenas, que o governo ia desperdiçar dinheiro se tentasse salvar as empresas pequenas, que era melhor colocar dinheiro nas grandes. Ele fala isso na reunião, né? E aí, quando a gente ouve isso, é evidente que aparece também a hipótese de que não tenha sido só um problema de desenho, de que, na verdade, não havia mesmo o objetivo de proteger as empresas pequenas, né? E de que a cabeça do Ministério da Economia não era essa, né? Inclusive, eu nem sei por que não foi mais explorado isso, porque, do ponto de vista dos impactos políticos, né, me parece que o fato de não ter havido uma política que conseguisse preservar, salvar empresas, e se ter explicitamente dito que não havia o objetivo de salvar empresas pequenas, me parece que, em termos de enfim, de flanco para ataque de opositores, isso é um prato cheio, no sentido de que você, se de um lado o governo tenta vender a ideia de que ele está protegendo as empresas, né, e dos prefeitos e governadores que estão impondo as medidas de lockdown, mas, de outro, né, a política realizada para proteger empresas é ruim, é pouco, e ainda por cima o ministro da Economia diz que não tem interesse naquilo, eu vejo como um grande eixo de desastre da gestão da pandemia que não vi sendo muito explorada, né? Eu acho que isso até me surpreende um pouco, porque eu acho que é tão desastroso nessa área quanto na própria pandemia, a própria gestão da crise sanitária. Mas acho que, no fundo, há um conflito, né? A política econômica ela já era um pouco uma área de conflito interno do governo antes da pandemia chegar. Ela já era na própria plataforma eleitoral do bolsonarismo, eu diria que esse pilar da política econômica liberal, ultraliberal, etc., assim, era um casamento um pouco de conveniência, e na pandemia, né, isso exacerbado, porque é como se o Ministério da Economia perdesse um pouco o controle da política econômica, o Congresso ganha um pouco esse controle, as próprias outras alas do governo também, e eu acho que há uma contradição em cada um desses eixos das medidas que foram adotadas e não foram, né? Essa contradição ela também aparece, então é possível que seja as duas coisas, um problema de desenho e um problema também de concepção, de desejo, de vontade. De implementação, eu diria que não. Assim, eu acho que no momento em que o desenho funcionou, em que as linhas de crédito criadas tinham, né, um desenho que gerava os incentivos necessários,
os bancos operaram isso sem problema nenhum também. Agora, é claro, o auxílio emergencial ele contou já com uma tecnologia, né, que facilitou a implementação em relação ao que outros países, por exemplo, tiveram, isso sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá, tem questões do público. Quer uma ajuda, Marta? Eu quero, eu estou um pouco perdida aqui. Você está pilotando aí o chat ou as questões? Vamos ajudar um pouco aqui, inclusive porque o nosso horário está avançando e temos muitas perguntas, Laura. Eu vou juntar a pergunta do Sérgio e do Moacir. O Sérgio é nosso aluno da pós-graduação, assim como o Moacir. No artigo, vocês demonstram como as populações negra e indígena possuem maiores fatores de risco social do que a população branca em todos os percentis de renda, ou seja, mesmo no topo. Além disso, observam como as desigualdades raciais influenciaram mais nas diferenças de infecção e hospitalização do que a desigualdade de renda para a maior parte da população. Esses dois importantes achados são ignorados por parte das pessoas que focam no aspecto socioeconômico e negam a autonomia do elemento racial na desigualdade e bem-estar da população. Na sua opinião, como os estudos sobre desigualdade podem avançar em uma compreensão mais abrangente sobre os efeitos concretos do racismo no Brasil? E te agradece pela sua presença aqui no DCP. E o Moacir professora, a senhora considera que no futuro próximo seja necessário fazer uma política de distribuição de renda voltada especificamente à população negra, dados os efeitos da desigualdade da pandemia ter afetado em especial essa população? Legal. Boas perguntas. Então, começando pela do Sérgio, né? Me parece, Sérgio, que a gente tem, sim, essa diferença que se preserva. Eu acho que o objetivo, quando a gente apresentou aquele gráfico, foi justamente mostrar que a desigualdade racial ela tem um elemento autônomo nessas explicações, né, que perpassam as questões de renda, que obviamente estão muito correlacionadas, questões ligadas a outras dimensões de desigualdade. No outro texto, que eu também cito ali sobre taxa de pobreza e efeito do auxílio, também fica claro que o auxílio acabou tendo um efeito ainda mais relevante para domicílios chefiados por homens e mulheres negros. E eu acho que sim, a gente precisa caminhar para entender o que são, precisa caminhar mais. Já há muita coisa sendo produzida, né, em termos da compreensão das desigualdades raciais, mas acho que a gente precisa caminhar, inclusive, no que tange à pandemia, né, as evidências de que pessoas negras morreram mais, né, mesmo controlando por outros fatores, que precisam ser investigados e que eu acho que devem levar em conta fatores que a gente não está pensando aqui, inclusive, né? Por exemplo, existe uma literatura nos Estados Unidos que está olhando para o tratamento nos hospitais, o racismo estrutural no tratamento nos hospitais como possível fonte de explicação dessas desigualdades no número de óbitos, né? Então, por exemplo, né, há evidências de que pessoas negras, quando chegam para ser atendidas nos hospitais, de alguma maneira recebem, isso já de uma literatura anterior da área da saúde, tá? Não ligada a essa pandemia, recebem um tratamento mais leve, no sentido de uma impressão, um diagnóstico de alguma coisa menos grave do que, na média, as pessoas brancas. Então, como se houvesse um certo estereótipo de que pessoas negras são mais fortes ou resistentes, né? Uma coisa que parece valer na área da saúde, tem uma série de estudos mostrando isso, que são estudos, enfim, que mostram, por exemplo, um elemento de racismo estrutural que explica a desigualdade em termos de tratamento em relação à doença, que pode ter se verificado nessa pandemia, não sabemos, mas há uma série de estudos por aí. Eu acho que tem muitas outras facetas
das desigualdades raciais, que são únicas desse tipo de desigualdade, que não valem para essa interseção com outras dimensões, né? Então, sim, acho que temos que caminhar para ter, né, medidas, indicadores determinantes de desigualdade racial tratados de maneira específica, com estudos aprofundados, né? A gente lá no MAD até está começando pelo lado da macroeconomia, né? Mas também nos indicadores econômicos, as desigualdades raciais importam bastante e costumam não ser tratadas. Quando a gente mede um impacto de uma política macro, em geral, a gente não olha para o recorte de raça, né? A gente olha para o recorte de renda no máximo, né? E parece, e tem se mostrado cada vez mais relevante quando a gente vai abrindo os dados, o recorte racial, quando a gente quer examinar esses efeitos. A gente fez por exemplo, com gasto público em educação, mostrando via pesquisa de orçamento familiar, foi a última nota que a gente lançou agora, foi até saiu na Folha. O gasto público com educação, ele pesa muito mais para pessoas negras do que para pessoas brancas, em termos de renda não monetária transferida. Isso vale mesmo no topo. Nas pessoas brancas, a educação pública tem um peso muito pequeno no orçamento para o topo, né? Mas de pessoas negras continua tendo um peso significativo. Então, tem uma série de coisas que a gente observa que tem essa diferença muito clara. E sobre fazer um programa específico, aí eu já não sei, Moacir, assim, é uma possibilidade de caminho, de universalização, de ter um critério, né, que certamente tem uma correlação muito grande com pobreza e com renda, mas, assim, não sei, e também não é a minha área estudar desenho de política social especificamente, né, se a melhor maneira de beneficiar as pessoas negras é criar o critério por raça na hora de desenhar o benefício, ou se ao criar o critério renda ou ao criar o critério tipo de emprego, você já está, de alguma maneira, dando conta disso. Existe nos Estados Unidos, o próprio Gabriel Zucman, que estuda a tributação de grandes fortunas, propõe isso, uma literatura sobre reparação, vamos dizer, histórica de pessoas descendentes de escravizados, né? Que é diferente, que aí é uma coisa de você taxar fortunas e transferir um valor reparatório, né, para pessoas negras, para equiparar, em termos de igualdade de oportunidades, desigualdades históricas que vão se perpetuando. Mas aí não um programa de transferência de renda, simplesmente, um programa de equiparação de oportunidades a partir de desigualdades que a gente sabe que são herdadas, né? Então, isso é até interessante. O Gabriel Zucman fez uma conta que, se você taxasse, sei lá, só os... Eu não lembro exatamente o número, mas se você taxa uma parte muito pequena, de 0,001% mais rico, você já conseguiria dar um cheque de $1.000 para todas as pessoas negras, sei lá, o de $2.000, já não lembro, mas era uma coisa assim significativa, sabe? E eu acho que aí tem uma lógica interessante. É isso, não sei se tem outras questões. Estou vendo umas aqui. Não sei se Rogério, você pode, por favor, abrir o microfone para os dois primeiros? Aí eles fazem perguntas pelo microfone, enquanto eu olho aqui as perguntas no Q&A. Tá? Pode ficar tranquila, Laura, que a gente monitora aqui para você. Já abri para o Jefferson e abri para o Renan. Pode ser pela ordem, acho que é o Jefferson. Boa noite, Laura. Não vou tomar muito tempo. Queria te cumprimentar, você, sua coautora e seu coautor, pela pesquisa. Realmente dá um diagnóstico para a gente muito impressionante em diversos aspectos. O que mais me impressionou foi o impacto do auxílio emergencial sobre o crescimento do PIB, que vocês estimam, e se eu entendi bem, seria da ordem de 5%. A gente sabe que o crescimento do PIB tem algum impacto sobre o aumento da arrecadação, então a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: o auxílio emergencial ou um outro programa de renda mínima que tivesse mais ou menos o mesmo volume de recursos envolvidos, até que ponto ele se pagaria através desse mecanismo, né? Aumento do crescimento do PIB e com consequente aumento da arrecadação. Muito obrigado. Acho que podemos emendar na do Renan, né, Marta? Sim, por favor.
Boa noite, me ouvem? Sim. Boa noite, professora Laura. Inicialmente, falo aqui de Pernambuco, do interior de Pernambuco. Sou um fãzaço da senhora, depois que vi seu livro, Valsa Brasileira. Agradecer ao Departamento de Ciência e Política, né, do Programa de Pós-Graduação da USP. É uma alegria enorme participar desses eventos que democratizam, né, o acesso ao conhecimento. Professor Laura, na pandemia, nós tivemos aí revelado uma face que até então, né, talvez nos últimos 5, 6 anos, depois do golpe contra a presidenta Dilma, essa face aí estava um pouco oculta, que foi a face das classes mais pobres da população. Aqui no Nordeste mesmo, a situação é uma situação extremamente dramática de pessoas que sequer têm o que comer nesse período de pandemia. E com a redução do auxílio emergencial, nós percebemos que a situação piorou muito, né? O aumento, o poder de compra das pessoas diminuíram e a questão, né, do auxílio também teve um valor aí que é uma diminuição terrível. No curso de Direito, eu sou estudante de Direito, estou concluindo agora, nós fazemos alguns debates com os professores acerca de uma renda cidadã, né, de uma renda mínima para a população. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão nesse sentido. A minha pergunta, basicamente, para a senhora seria: qual seria um possível caminho, né, para o próximo presidente da República, agora em 2022, para tentar corrigir essas distorções, essa desigualdade social, que nós sabemos que a pandemia, embora até dezembro nós teremos aí muita coisa ainda para acontecer, mas a partir a partir de 2023, né, de janeiro de 2023, acredito, se Deus quiser, já teremos vencido a pandemia. Quais serão os mecanismos que o próximo presidente da República, espero que seja um presidente progressista, em nome de Jesus, quais serão os mecanismos que ele terá que fazer para a gente conseguir reduzir essa desigualdade social? Porque no passado nós conseguimos reduzir muito, mas, como disse, repito, depois do golpe, né, contra a presidenta Dilma, nós conseguimos trazer novamente aquele plano de fundo. A fome voltou ao Brasil, sobretudo aqui no Nordeste. Era preciso que as pessoas, sobretudo do Sul e Sudeste, conhecessem a realidade do Nordeste, para saber que nós vivemos quase que uma nova África dentro do Brasil, aqui no Nordeste. A fome, a desigualdade social aumentou muito, e aí com isso veio a violência, enfim, uma série de situações difíceis. Desde logo agradeço a participação. Laura, você pode responder agora, nós estamos fazendo 2 perguntas de cada vez. Tá. A gente está chegando também, né, no nosso limite aqui era 7h15, né, o máximo. Vou responder, para ser breve aqui nessas duas. Bom, primeiro, a gente... Vou começar pela segunda. Eu acho que essas propostas que a gente tenta desenhar ali, né, de tributação do topo para transferência permanente para a base, justamente apontam, eu não imagino que seja um tipo de proposta que será implementada no governo Bolsonaro, né? Então, quando a gente desenha esse tipo de proposta que tributa o topo, transfere, reduz desigualdade, como essas que eu apontei, a gente está pensando que, quem sabe, né, num próximo governo, a gente tenha condições políticas e econômicas de implementar, né? De fato, as desigualdades no Brasil elas voltaram a subir em 2015, mas também é verdade que a queda das desigualdades salariais de renda do trabalho que a gente observou nos anos 2000, ela se deu muito entre o meio e a base da pirâmide, né? Esse tipo de queda da desigualdade que a gente está propondo aqui, que pode acontecer por meio da tributação da renda do topo e transferência da base, depende de algo que não ocorreu nos anos 2000, que é uma redução da parcela apropriada pelo 1% mais rico na distribuição, né, que é uma parte que a gente não chegou a avançar, né? Então, acho que agora talvez seja o momento da gente avançar, porque o impacto em termos de redução da desigualdade é muito maior quando você faz uma política que, ao mesmo tempo, tributa o topo, que a gente sabe que é muito subtributado na renda e no patrimônio no Brasil, e transfere para a base, que é um pouco o que a gente quis mostrar aqui. Daí, a primeira pergunta do Jefferson,
O impacto na arrecadação a gente até mostra na nota, Jefferson, você pode dar uma olhada. Você tem razão que a estimativa nossa é de que esses 4% do PIB no gasto do auxílio emergencial geraram, né, são responsáveis por evitar uma queda de, no mínimo, 5 pontos percentuais, 4, 5 pontos percentuais a mais no PIB de 2020, isso a partir dos multiplicadores que a gente conhece, e a gente também tem estimativas de quanto cada ponto percentual do PIB gera de arrecadação. E aí a gente usou essas elasticidades anteriores para mensurar esse efeito. O programa não se paga, né? Mas uma parte daquilo que ele gera de efeito faz com que retorne em arrecadação. E quando a gente olha a dívida PIB, ainda é maior, porque não se trata só de um aumento da arrecadação, mas também um aumento do PIB, que é o denominador da razão dívida PIB, que é aquilo que é usado, de fato, para se medir a sustentabilidade da dívida pública. Então, o efeito não é nada desprezível, eu não tenho aqui o número na cabeça, mas na nota técnica do MAD a gente faz exatamente essa conta que você sugere e assim, não é nada desprezível, eu não sei se é 1/3, mas uma boa parte daquilo que você gasta volta em arrecadação. Laura, nós temos aqui nas questões, 2 questões bastante pontuais. Uma é do Fernando de Souza Coelho, que diz: obrigado pela excelente exposição, gostaria que abordasse um pouco mais os desafios de economia política dessas várias propostas de transferência de renda. Muito interessante a argumentação baseada nos efeitos multiplicadores, né, que você acabou de explorar, mas também sabemos dos limites dessa argumentação do ponto de vista da construção de coalizões de apoio. A segunda questão é do professor Eduardo Marques, aqui do nosso departamento, também agradecendo a excelente exposição, e perguntando se você poderia desenvolver melhor a sensibilidade da contribuição de cada variável de risco para o seu índice de vulnerabilidade. É possível imaginar contribuições diferentes de cada fator, né? O mercado de trabalho, atributos individuais, condições habitacionais, e assim como associações diversas com o auxílio. Então, o auxílio teria impacto diferente a depender da dimensão do risco associado. Tá. Bom, a primeira pergunta, Fernando, é evidente que há limites políticos significativos para a implementação de uma proposta que tribute o topo para transferir para a base, né? Não à toa, como eu acabei de colocar, isso não foi feito nem quando havia um desejo de se expandir as redes de proteção social, incluir os mais pobres no orçamento. Isso foi feito sem entrar nesse conflito com o topo, né? Foi feito também porque o cenário favorável permitiu, né, que o orçamento se expandisse sem você precisar tirar do topo para dar para a base, sem precisar, vamos dizer, tirar de ninguém, né? Isso não é mais assim. Hoje a gente tem um cenário em que fazer esse tipo de política demandaria, de fato, entrar nesse tipo de conflito e fazer esse tipo de proposta, eu acho, que eu estou colocando aqui, né, que envolve, sim, tributar o topo. Do ponto de vista do debate, eu acho que a gente está muito mais perto disso, no sentido de que mesmo assim, há um certo consenso já em torno da necessidade de uma reforma tributária progressiva, um consenso, digo, na sociedade, mesmo entre candidaturas. Em 2018, tirando a candidatura do Bolsonaro e, sei lá, do Partido Novo e mais uma ou duas, todas as candidaturas tinham algum tipo de proposta para a tributação progressiva da renda e patrimônio, para expansão, e agora eu diria que todos têm algum tipo de proposta para expansão de programas sociais. Então, assim, do ponto de vista do debate, de onde está, eu acho que a gente caminhou para algo, para um consenso em torno disso, do ponto de vista internacional, da política internacional também, né? A gente está vendo para onde foi o pensamento econômico quando a gente olha para o plano Biden hoje, né? Que vai tributar mais os mais ricos e transferir mais para os mais pobres, e investir em infraestrutura, enfim, tudo aquilo que parecia
impensável algum tempo atrás. Agora, o Brasil é o Brasil, e não há dúvidas de que a resistência das elites econômicas a pagarem mais imposto, né, e a influência que elas têm no Congresso e nas várias esferas de governo é gigantesca, que sempre impediram. Não à toa a gente preserva de maneira muito estável esse mais de um quarto da renda nacional apropriada pelo 1% mais rico no Brasil, né? E aí vocês entendem mais do que eu, quem está na ciência política, a dificuldade de se mudar esse tipo de coisa, a influência que a desigualdade tem no sistema político que perpetua, né, esse tipo de mecanismo. E agora, passando aqui ao Eduardo, olha, Eduardo, acho que isso é uma sugestão que é importantíssima, muito difícil de implementação, não fizemos. Assim, nós não atribuímos pesos e contribuições distintos para fatores distintos, porque, na verdade, a gente nem tem como definir esses pesos a priori, né? O que a gente fez foi estabelecer, né, um indicador que não é um indicador mesmo, é uma soma, né, de fatores, atribuindo peso igual, e viu que essa soma tem uma correlação com casos. Pode existir uma média ponderada que tenha maior correlação com os casos e que dê o peso distinto e tal, mas a gente não chegou aí para essa etapa, vamos dizer assim, da investigação. Teria que pensar como desenhar para também não ser uma coisa arbitrária, né? Para ser alguma coisa bem justificada. Mas você tem toda a razão que, com certeza, os fatores não têm o mesmo efeito final. A gente construiu alguma coisa muito sintética mesmo. Bom, nós vamos fechar agora com a nossa última pergunta ao vivo, do Pedro Costa, que já está com o microfone aberto. Boa noite, professora Marta, boa noite, professor Rogério, boa noite, Laura. Professora Laura, obrigado pela exposição, excelente. Bom, eu vou abusar um pouquinho que você está no nosso departamento hoje, Laura. Eu estou orientando aqui do professor Jean Tibli, e o pós-graduando ele é meio escravo, né, da sua tese, e eu gostaria de perguntar um pouco, o tema aí da economia política internacional hoje, está todo mundo muito alvoroçado na questão do plano Biden, né, de recuperação econômica dos Estados Unidos, e alguns colegas seus têm falado, economistas, né, têm falado até de morte do neoliberalismo e essa coisa toda. Como é que você vê esse plano, em linhas gerais, né? Só uma pincelada, mas para poder aproveitar todo dia que a gente tem a Laura Carvalho por aqui. Então, se você puder falar um pouco sobre esse plano de recuperação do governo Biden, por gentileza, enfim, muito obrigado. Tá bom, Pedro, vamos lá. Eu tenho aqui 1 minuto, segundo o meu tema, então vou ser bem breve. Eu acho que sim, representa uma mudança de paradigma do ponto de vista da política econômica e da macroeconomia. Eu acho que incorpora uma série de elementos que poderiam ser facilmente atribuídos à macroeconomia não convencional, heterodoxa, há alguns anos, inclusive não à toa, né? Entre os formuladores do plano, eu brinco com isso, né? Tem uma pessoa que está no conselho de 3 economistas, no Council of Economic Advisors, que contribuiu para financiar o plano, a Heather Boucher, para formular o plano, a Heather Boucher, minha contemporânea na New School, né? Fez doutorado lá, uma economista considerada, enfim, que eu diria que é mais radical que eu há algum tempo atrás, e hoje ela está formulando o plano do Biden, né? Eu acho que isso, do ponto de vista já revela, né, uma coisa que é surpreendente, enquanto você vê críticas ao plano vindas de pessoas que são do Partido Democrata, economistas renomados, que participaram do governo Obama, do governo Clinton, como Larry Summers. Então, você olha já para as reações, você vê que economistas ligados ao Partido Democrata, mas que estão mais dentro de uma macroeconomia convencional, são críticos ao plano, acham que vai gerar inflação, acham que vai causar problemas, e a formulação do plano ela tem objetivos, inclusive políticos, de pecar pelo excesso, de mostrar resultados concretos
né, de trazer resultados em termos de geração de emprego e renda imediatos para que o papel do Estado volte a ter apoio da população e tenha, né, inclusive consiga trazer efeitos de concorrência no momento, né, em que a concorrência com a China tinha já trazido esse descontentamento com o sistema, que levou ao trumpismo, né, mas fazer isso de uma outra maneira, gerando empregos por meio do papel do Estado nessa corrida tecnológica, de investimento em infraestrutura, centrado em 2 eixos, que é combate à desigualdade e transição para uma economia verde. Então, do ponto de vista temático também, tem um eixo de economia do cuidado, também é bastante interessante, que restaura elementos de um estado de bem-estar social, num país que nunca desenvolveu plenamente seu estado de bem-estar social. Então, enfim, acho que sim, é tudo isso. Agora, não sabemos o que será aprovado, porque esses 2 últimos pacotes, seja o de tributação do capital e dos mais ricos, seja o pacote de infraestrutura verde, ainda não passaram no Congresso, e pode ser que o que fique seja ainda muito pouco, né, ou menos do que o que está colocado. Do ponto de vista do desenho, eu acho que assim, não é o fim do neoliberalismo, porque o neoliberalismo não é só sobre política econômica. Vocês sabem bem que o neoliberalismo tem a ver também com subjetividade, com o que indivíduos pensam, enfim, né, tem a ver com muitas outras coisas que um plano de um país não resolve, né? Agora, do ponto de vista da política macroeconômica, é uma mudança de paradigma muito relevante e que acho que tem, sim, capacidade de influenciar, se bem-sucedida e se, de fato, grande ao ponto de garantir que seja bem-sucedida, tem a capacidade de influenciar o pensamento econômico e a formulação de política econômica ao redor do mundo. E acho que, sim, é um plano que contempla muitos dos elementos que seriam atribuídos a radicais dentro da economia há 10 anos, né? No pré-crise de 2008, sem dúvida. Inclusive, né, ele vem junto com o discurso pró-sindicalização, quer dizer, vem junto pró-salário mínimo, vem junto com discursos que estão claramente indo contra aquilo que era o consenso de Washington, aquilo que vigorou desde os anos 80, o Reaganomics, o Trickle-Down Economics, tudo aquilo que desde os anos 80 rege a política econômica nos Estados Unidos, eu acho que vem abaixo, sim, com esses primeiros 100 dias de governo Biden. Laura, muitíssimo obrigada pela sua participação na nossa série de seminários e pela excelente exposição. Não fosse o teto de participação, nós poderíamos ficar aqui abrindo questões mais do que relevantes. Então, agradeço a todos a participação no nosso seminário, e em particular a Laura pela generosidade de estar presente no nosso seminário. Muito boa noite a todos e encerramos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.